Boa tarde a todos. Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos ampare, fortaleça a todos nós. Nós trouxemos hoje algumas perguntas que foram feitas para o Chico Xavier, que é do livro A Terra e o Semeador. Uma das perguntas fala sobre os tempos, sobre os tempos são chegados. Inicialmente essa pergunta é feita para o Elias Barbosa, Dr. Elias Barbosa. Nosso caro Dr. Elias Barbosa, como o senhor entende a afirmativa que fazem de que os tempos são chegados? Quais são os sinais que o senhor pode nos mencionar a esse respeito? E o Dr. Elias diz que eu gostaria que o nosso prezado Chico respondesse essa pergunta por gentileza. E o Chico responde: segundo Emmanuel, os tempos são naturalmente chegados para nós por dentro de nós. Façamos um compromisso real, efetivo, de renovação íntima, valorizando o tempo na pauta dos conhecimentos superiores que já possuímos. Então, Chico fala que esses tempos, uma das visões que a gente pode ter sobre esses tempos que são chegados, é dessa mudança, sobretudo a mudança íntima, a mudança pessoal, em que ele fala sobre fazer um compromisso real, efetivo, ou seja, mais do que um compromisso com os outros, é acima de tudo um compromisso com cada um de nós. É muito interessante porque se nós fôssemos pensar, há muitas perguntas que nós fazemos, há muitas respostas que nós buscamos, que nós já as temos dentro de nós. A gente sabe o que fazer em muitas situações, mas o que nos falta em muitas vezes é o que? A disciplina, é a persistência, é a vontade ali para que aquilo se mantenha, mesmo que ao longo do caminho surjam ali impedimentos, dificuldades. Então, mais uma vez, nós nos esforçamos. Nós temos muitas respostas, nós temos já a informação suficiente, mas falta ali essa disciplina. Por isso é que ele fala num compromisso real, efetivo, de renovação íntima. Ele diz ainda: se aproveitássemos 10 ou 20% em trabalho dos conhecimentos elevados de que somos detentores, principalmente nós outros, os espíritas cristãos, certamente que os tempos estariam chegados para muita felicidade na Terra, começando esta felicidade em nós mesmos. Então vejam que ele fala que se aproveitássemos 10 ou 20% daquilo que nós sabemos, se colocássemos ali de fato no nosso dia a dia, teríamos ali muitas alegrias, traríamos a felicidade para o mundo, e ele diz, começando por nós mesmos. Isso, porém, Chico diz, não é fácil. Construir por fora foi sempre algo fácil, mas edificar por dentro de nós as qualidades superiores que nos converterão em espíritos enobrecidos é muito difícil. Os tempos são chegados para que venhamos a perceber isso com mais clareza. Trabalhar e trabalhar pelo bem de todos é o programa da criatura em todos os tempos, de modo a penetrar no entendimento e na execução das leis de Deus. Então ele fala aqui do trabalho e no bem de todos. Então isso nos faz perceber uma visão mais ampla, dando sentido ao nosso dia a dia. Quando nós pensarmos que as atividades que nós fazemos, elas são úteis aos outros, elas podem servir aos outros, seja das coisas mais pequenas, como uma palavra, a atenção, a paciência, enfim. Se colocássemos ali esse pensamento de servir, de fazer bem aos outros, a nossa vida ganharia um significado muito mais amplo, muito mais profundo, e ali encontraríamos muito daquilo que nós procuramos. Por isso ele fala trabalhar e trabalhar pelo bem de todos. Então nós temos que pedir muito a Deus essa lucidez, essa percepção da nossa finalidade aqui na Terra, para que a gente não se distraia, com tantas coisas que a vida nos oferece. Nós estamos no mundo material, nós podemos usufruir desse mundo material, mas
lembrando daquilo que é dito, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós vivendo no mundo material, podemos usufruir daquilo que de bom Ele nos oferece, mas sem esquecer de cultivar ali os valores do Espírito, sem deixarmos ali que a nossa existência transcorra numa série ali de atos mecânicos, forçados, mas percebendo nas pequenas coisas da vida ali a grandeza de Deus, a sua sabedoria, que nos acompanha, que nos fortalece, que nos ilumine. E tendo essa consciência, nós vamos dando vida à nossa vida, vamos dando vida aos nossos dias. A nossa rotina tão sufocante, ela passa a ganhar um novo significado, na medida em que nós, ao invés de encararmos como obrigação, nós vamos encarando a vida como um milagre até, como uma oportunidade, como uma bênção ali que Deus nos oferece. E é interessante pensarmos que Deus nos vê como uma obra de arte que ainda não está pronta. É como se um escultor, quando ele esculpe ali, ele termina uma obra, né, que às vezes beira ali a perfeição. Essa obra de arte, essa escultura, num primeiro momento, era uma pedra bruta, era um mármore, né, que pacientemente, gradativamente, esse escultor foi esculpindo. Então, da mesma maneira, nós podemos, neste momento, sermos ali pedras ainda brutas, mas Deus sabe que nós temos ali a capacidade que no futuro, à medida em que vamos construindo no dia a dia, nós vamos nos tornar ali criaturas melhores, espíritos mais lúcidos, com o coração ali mais aberto a Deus. Então ele nos vê como esse escultor vê ali uma pedra bruta e sabe daquela pedra bruta, se talhada com esmero, com dedicação, vai se tornar uma obra de arte. Deus também vê em cada um de nós, por mais que nós tenhamos dificuldades, Ele vê ali como uma pedra bruta que, esculpida ali pelo trabalho, pelos sentimentos, vai se tornar ali um dia uma obra de arte mesmo. Uma outra pergunta, que é a pergunta 50, fala sobre evolução e encarnação. É perguntado para o Chico Xavier, por que se diz que o espírito, para evoluir, precisa se encarnar, né? Precisa voltar aqui na Terra? No mundo espiritual ele não evolui? Qual a diferença principal entre as duas faixas de evolução quanto ao aprendizado? O Chico responde. Na humildade dele, ele inicia dizendo: não acreditamos estar de posse dos conhecimentos para respondermos a questões assim profundas, envolvendo decisões do plano superior. O que podemos concluir dos ensinamentos múltiplos dos amigos espirituais é que durante a existência na Terra, enquanto somos favorecidos com a permanência do corpo, dispomos de maiores oportunidades para aprendizagem, educação ou reeducação, na aquisição de experiências de que necessitamos para a ascensão divina à vida maior. O corpo, nesse caso, funciona como sendo uniforme, num educandário. Sabemos que o corpo em si obedece a leis estabelecidas em regime de igualdade para a criação dos demais corpos. Cabe-nos, portanto, admitir que, uniformizados pelo padrão de vestuário físico na escola da Terra, somos favorecidos com disciplinas que, de momento, não estimamos receber. Então, nesse primeiro momento, ele compara o nosso corpo como uma vestimenta, né? Ou como seria um escafandro ali para um mergulhador. Mas, enfim, essa roupagem, essa indumentária que abriga o nosso espírito. Então, o nosso corpo, ele é o templo do espírito. Por isso é tão importante cuidarmos ali do nosso corpo, para que ele permita que o nosso espírito realize e desenvolva as atividades aos quais ele se propôs ao voltar aqui na Terra. Ele diz que muitas vezes aqui na Terra nós temos lições, disciplinas que não nos agradam, né? Mas que lá na frente nós percebemos que aquelas matérias que eram chatas em escola,
elas podem ser bastante úteis, né? Seja para uma prova, seja para no dia a dia, em questões práticas, que aquilo que nós não queríamos fazer naquele momento, elas foram úteis lá na frente. Então, ele compara isso à nossa vida aqui na Terra, né? Ele diz, olha, internados no corpo terrestre, é que somos instruídos a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte, uns com os outros. Certamente porque vivendo nas esferas espirituais próximas da Terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades do aperfeiçoamento e progresso. Então, a nossa estadia na Terra, como eles falam, é uma bênção, é uma oportunidade sagrada que nós temos de retomar aqui e experienciar de uma maneira mais intensa aquilo que foi aprendido do outro lado. Então, daí a necessidade de experiências positivas ou experiências difíceis, né? E reencontros fraternos, amorosos, outros de dificuldades, mas sempre com o objetivo ali da reconciliação. Então, um dos objetivos da nossa estadia na Terra é esse, porque quando nós mergulhamos nesse corpo de carne, quando nós renascemos, muito das nossas lembranças, elas estão sufocadas, elas estão adormecidas. Então, nós renascemos aqui no convívio com aqueles que temos a necessidade dessa reconciliação. Ao passo que se esse encontro acontecesse no plano espiritual, do outro lado, a nossa memória ela é muito mais lúcida, muito mais ampla, nós nos reconheceremos prontamente. E como é que nós iríamos nos aproximar de desafetos às vezes tão intensos? Então, quando nós estamos aqui nesse corpo, as células físicas, elas como que encobrem a memória das células espirituais, né, do perispírito. Então, isso permite que nós possamos conviver com pessoas que tivemos problemas no passado e nessa convivência nós vamos ali gradativamente diminuindo as mágoas, o rancor, o ódio, a vingança. Então, aquilo que era vingança com a convivência, isso deve se tornar ali um respeito, para que ao longo do tempo isso até se torne, quem sabe, uma afinidade, né? ou crie-se laços de amor entre aquelas criaturas. Então, a nossa estadia no corpo ela é de grande importância nesse aspecto, e aqui, como ele fala, a Terra é uma verdadeira oficina, onde nós somos levados ali a conviver em situações, em ambientes, com pessoas que nos trazem grandes aprendizados. Então ele diz, numa comunidade ideal, com 20, 40 ou 10 pessoas raciocinando por uma faixa só, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques, acomodados, né, em matéria de evolução por muito tempo. Então vejam que se nós permanecêssemos num convívio estritamente com pessoas que temos afinidade, como ele fala, uma comunidade com 20, 40, né, nós nos acomodaríamos. Mas é justamente ali, convivendo com um grande número de espíritos e diversos, um grupo heterogêneo, que nós somos colocados ali a desenvolver o quê? A paciência, a compreensão. Frei Fabiano fala de uma maneira bastante interessante que esse amor mais profundo, ele passa por vários caminhos antes. Ele passa pela tolerância, pela caridade, pela paciência, né? Ou seja, para sentirmos esse amor mais profundo que eles falam, há de se desenvolver, de se cultivar esses outros valores, né? Como se fosse uma estrada que nos leva a esse amor ali mais profundo, né? E se pergunta também, poxa, por que nós não podemos só conviver com espíritos que nos são muito queridos? E eles respondem que é isso que vai acontecer no futuro, né? Mas que para isso nós temos que nos desvencilhar ainda da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, do nosso personalismo. Então, na medida em que nós vamos nos reconciliando, aprendendo a respeitar o outro, aprendendo a exercitar a empatia, aí sim
nós vamos nos preparando para reencarnações em que cada vez mais vamos ter espíritos mais afins, relações mais harmônicas, né? Então, vai acontecer esse momento que nós vamos reencarnar somente entre espíritos afins, mas para isso nós temos um caminho ali a seguir antes que isso se concretize, antes que isso aconteça. Ele ainda diz: beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural, ou seja, se convivêssemos só com afins, nós teríamos esse comodismo, mas a reencarnação nos quebra esse estacionamento, né? E aí nós vamos sentir a sede de novos conhecimentos, fome de amor, anseio de compreensão, de vez que não ignoramos que a sede e fome são fatores que nos obrigam a trabalhar muito. Então, espiritualmente, semelhantes fatores na vida do espírito estão vigorando para todos nós, com a função de nos estimularem ao burilamento e ao progresso. Olha que interessante essa analogia, que quando estamos com sede, quando estamos com fome, nós somos impelidos, estimulados, impulsionados a buscar ali o alimento. Da mesma maneira, o espírito, quando ele se sente com fome de paz, com fome de equilíbrio, sedento de harmonia, ele naturalmente é estimulado a procurar ali esse bem-estar, né? Talvez até no primeiro momento pensando em si próprio, mas é um estímulo para que ele então descubra o valor do trabalho em grupo, né? O valor de olhar ali para o outro como um companheiro, como um irmão. E são essas existências na Terra que nos estimulam aí nessa busca, né? Em função do tempo, nós encerramos por aqui e voltamos numa outra oportunidade. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Queridos amigos, boa noite. Dando continuidade aos nossos estudos, nesta noite, em nossa reunião, damos prosseguimento à proposta em que fizemos para, até a época do final de dezembro, falar um pouco mais sobre Jesus. E como o tema que dá continuidade a esta reunião vai ser falado sobre mediunidade, então escolhemos como tema a mediunidade e a fé com Jesus. Em muitas passagens do Evangelho, nós vamos ver as curas que Jesus produzia nas pessoas doentes. Então, muitas vezes nós nos colocamos nos questionamentos que essas curas vieram como verdadeiros milagres, porque é muito difícil hoje em dia estarmos vendo médiuns que processam essa mediunidade de cura de forma bastante efetiva em todas as ocasiões. Razão pela qual a doutrina espírita sempre nos explicou, assim como todas as religiões, que Jesus, mensageiro da paz, irmão maior de nossa orbe, tinha conhecimento e tinha possibilidade de agir sobre a matéria através da mediunidade, que a doutrina espírita nos explica, e que, sem dúvida, também as outras religiões veem esse procedimento, mas como um milagre. E nós, sob o estudo da ciência e da razão, vemos que esse processo é uma atividade mediúnica, mas que Jesus, na condição de irmão maior, um espírito puro, poderia agir sobre a própria vontade, e que ele também vai nos explicar que podemos realizar isto na medida em que a nossa vontade seja fortalecida com a fé. Para iniciar esse estudo, nós escolhemos um texto evangélico de Marcos, e que também vai ser citado no Evangelho de Mateus e de Lucas. Mateus no capítulo 8, versículo 23 a 27, Marcos no capítulo 4, versículo 35 a 41,
e de Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a 25. O texto já está registrado em nosso site e a mensagem vai ser colocada com um subsídio bibliográfico que vai facilitar para a gente colocar o nosso estudo adiante. Quem se interessar tem os nomes dos livros, os seus autores, respectivas páginas, para que possamos concordar com essa ideia que se estende, né, às nossas considerações, mas que por tempo ser muito restrito, então nós iremos só fazer o levantamento das ideias principais. Aqueles que se interessarem, por favor, gratificante, muito obrigado por estar completando os estudos assim junto comigo, porque, sem dúvida, nós trazemos uma complementação de fortalecimento da nossa fé nessas mensagens redentoras de amigos espirituais que de boa vontade, fraternalmente, estão nos auxiliando. No registro de Marcos, do apóstolo Marcos, né? Ele vai contar, quem quiser vai ler o registro na página como foi escrito, né? Mas para que nós possamos entender toda a história, ele conta que Jesus ele seguia com os discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. E antes disso, Jesus já havia passado o dia ensinando, né, a multidão que seguia, e também curava as pessoas doentes, sempre do lado contrário do mar da Galileia. No final da tarde, ele entrou num barco de pesca, né, acompanhado dos discípulos, e pediu para que partissem para o outro lado do lago. Afinal de contas, eles estavam cansados, todos eles queriam descansar, né? Jesus, muito cansado, ele adormece na popa da embarcação. Nesse intermeio, há uma tempestade, o tempo muda, né? E cria uma tempestade muito forte. E naquele local, o mar fica muito agitado, com ondas muito altas. Então as águas ficaram muito agitadas, as ondas, como descreve, né, pelos discípulos, eles descrevem que tinham as ondas passavam por cima do barco, né, e o que naquela região a disposição geográfica ela é muito muito comum, facilita, né, esses tipos de tempestades serem muito bruscas, muito violentas. Isso estava acontecendo no começo da noite e estava tão violenta a tempestade que assustou até os próprios discípulos de Jesus, porque apesar deles serem experientes pescadores, né, a maioria deles era pescador, eles viram que a situação estava se agravando cada vez mais. E naquela época até se evitava, quando havia essas tempestades, de estar navegando no Mar da Galileia. No desespero, os discípulos chamam Jesus e pedem para ele ajudar, porque eles já estavam desesperados. Jesus acorda, olha para eles e diz assim: por que eles estavam se preocupando? Porque eles pedem: mestre, não te importa que pereçamos? Acorda, né? Nos ajude, nos auxilie. Jesus levanta, fala, né? Ele usa o termo repreende o vento, ordena que o mar se acalme, e imediatamente o vento cessa, a tempestade se acalma e as águas do mar ficam tranquilas, né? Após acalmar-se a tempestade, então Jesus olha para eles e diz: onde está a fé de vocês? Todos eles, muito maravilhados com o que tinha acontecido, se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso nas palavras de Marcos e nas palavras de Lucas. Nós vamos ver que as ideias principais desta história, ela vai ter duas ideias fundamentais. Uma é Jesus agindo sobre a natureza, né, os elementos da natureza, e o outro, o valor da fé, que é o que ele fala.
Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, na primeira parte, ele já fala assim: os fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acham hoje completamente demonstrados pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais. Isso quer dizer, a doutrina espírita veio nos esclarecer que a ação mediúnica, que no fundo de Jesus não era mediunidade, era ação dele, anímica, né? Porque ele não precisava ser intermediário de ninguém. Ele, já como espírito puro, já sabia trabalhar com os elementos naturais, né? Então, isso era próprio dele, da capacidade dele, que é orgânica e que nós temos, todos nós, intermediários ainda dos espíritos benevolentes e dos espíritos instrutores, que podemos agir também dessa forma, conforme formos progredindo moralmente, para que as nossas ações sejam sempre direcionadas para o bem. No livro Emmanuel, Fonte Viva, no capítulo 25, ele vai falar sobre a fé. Ele diz assim: a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Isso quer dizer que nós teremos por base os ensinamentos de Jesus, os nossos esforços de aprimoramento, para que a nossa mediunidade seja cada vez mais direcionada para as leis divinas, para as leis misericordiosas de Deus, a fim de que, auxiliando uns aos outros, possamos progredir conjuntamente, transformando este planeta escola num planeta de redenção de almas, em que o bem prevalece sobre todas as criaturas. Nós vamos ver ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Kardec, capítulo 19, item 12, ele diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam. Nessas ideias, a tempestade foi controlada por Cristo e ele questiona os discípulos sobre a importância da fé. A tempestade a gente pode interpretar como ação direta de Jesus sobre o fenômeno atmosférico, porque ele repreende o vento, né? E por intermédio dos espíritos ligados à natureza que, ouvindo as ordens do Cristo, atendem à sua solicitação. A maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus acha completamente demonstrado pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, como os fenômenos naturais de nosso progresso e que todos nós teremos um dia, conforme a nossa força de vontade de evolução e a nossa credibilidade, quer dizer, o fortalecimento da fé, que a fé é aquela que, confiando em Deus sobre todas as coisas, faz com que as coisas aconteçam conforme a vontade dele, não é? A intervenção, né, a ação dos espíritos da natureza acontecem de forma sempre intencional, sempre executada por ordem superior. No caso, Cristo ordena os espíritos responsáveis pela materialidade da natureza que se acalme a tempestade, que o mar se acalme, né? Isso está escrito no Livro dos Espíritos. Existe uma falange de espíritos em evolução que vão trabalhar ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, né? Esses fenômenos atmosféricos também são presididos, são coordenados pelos espíritos de ordem superior para manter o equilíbrio planetário. Nem sempre a gente consegue encontrar o porquê, né, desses fenômenos. Então, muitas vezes, existem muitas dúvidas, ou então a gente vê isso como uma coisa maravilhosa, né? Os fenômenos como tempestade, terremoto, maremoto, inundação, sempre são orientados por entidades espirituais, em obediência aos desígnios divinos. Não é que eles fazem todas essas transformações para o castigo daqueles que pecam.
Nunca podemos imaginar desta forma a ideia das leis divinas, que por sermos filhos de um Pai que é perfeito, não nos ocorreria a condição de sofrer as consequências de nossa própria ignorância. Mas a nossa discordância da vontade infinita do Pai é que decorre porque somos co-criadores. Foi acabado de falar que nós temos condições de ação sobre a materialidade. Nós agimos sem ter noção do que nós estamos fazendo, e esses desequilíbrios da natureza decorrem do estado vibratório, da sintonia do planeta, que se transforma no equilíbrio ou desequilíbrio, conforme a manutenção da humanidade no pensamento e através da vontade também. O quanto somos responsáveis pelo nosso planeta e pela nossa própria felicidade diante do progresso espiritual, não é? Sempre devemos lembrar que quando Jesus nos ensina da tempestade, é que diante de muitas vezes teremos desafios na vida. Isso é simbólico, né? Da tempestade, eles estavam falando que diante dos desafios da vida, das dificuldades que teremos que passar, das frustrações muitas vezes que irão educar as nossas emoções, elas sempre serão atenuadas quando reagirmos de forma calma, tênue, porque devemos confiar em Deus. É essa a exemplificação, porque Jesus dorme no barco e é despertado pelos discípulos. Então ele calmamente consegue transformar uma situação em dificuldade numa situação de equilíbrio, porque ele confia antes de tudo nas leis divinas. E nós devemos pegar como exemplo a calmaria do coração de Jesus diante dos desafios da vida, para que, confiando em Deus e sabendo que em sua perfeição nunca seremos despojados de seu amparo, sempre teremos uma condição consciente nesse processo de melhoria, porque Jesus nos chama à renovação espiritual, não é? A vontade, porque Jesus ordena o mar, ordena a tempestade que se acalme. A simbologia para nós é a nossa vontade, permite que cada criatura progrida de forma consciente. Vai depender daquilo que decidirmos, daquilo que escolhemos. É necessário deixar essa multidão de erros. Vamos lembrar também que na situação que é descrita pelo apóstolo Marcos, quando ele diz que eles saíram com o barco para o mar, atravessando a sua margem, outros barcos o seguiam. Isso também simbolicamente, vamos dizer que toda vez que renovamos o nosso íntimo para o bem, exemplificando através de ações benfazejas, estaremos agindo sobre todos aqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados, trazendo neles a confiança que nós estamos construindo dentro de nós mesmos. O registro de Marcos, quando ele fala sobre esses outros barcos, nada mais é do que a gente ter condição, antes de tudo, de educarmos a nós mesmos para que qualquer mudança imprevista possa ser trabalhada de modo a não reagirmos em condições inferiores, aquelas que provocam a revolta, a vingança, a mágoa. São formas de resistência que vamos construindo dentro de nós como espíritos sintonizados na paz, para que possamos ter os verdadeiros conhecimentos espirituais. Vamos lembrar também que este barco pode ser lembrado como a nossa vida, seja a nossa existência, que em diferentes instantes
cheio de provações, simbolizados pelos ventos, pelas tempestades, vai ser o nosso quadro para nós sermos mantidos firmes na fé, alimentando as forças morais, as forças intelectuais que todos nós temos, erguendo barreiras morais que nos deem sempre segurança à nossa existência. Para finalizar, lembremos que a fé, ela sempre está voltada à humildade, como nos diz Kardec. A fé sincera e verdadeira, ela é diferente da fé humana, porque a fé humana é aquela cheia de mazelas, quando nós estamos orando a Deus e de repente não dá certo aquilo que a gente quer e a gente se rebela, né? Então, Kardec faz uma diferença entre a fé humana e a fé divina. Ela deve ser estendida além do seu verdadeiro sentido, né? Como diz Kardec, não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Para finalizarmos o nosso estudo desta noite, vamos fazer a nossa prece colocando uma mensagem do livro Pai Nosso, em que, nas mãos de Chico Xavier, o espírito de Meimei escreve uma história, a salvação inesperada. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com um trem repleto de passageiros para a longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical. Então, antes de viajar, ele fez o Pai Nosso com toda a fé. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando alta noite ele viu, à luz do farol do trem, alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Então ele vê na estrada escura, quando passa o farol do trem, ele achou que era uma pessoa fazendo um movimento para que parasse o trem. Emocionado, fez o trem parar, de repente, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estava ameaçado de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação, que, invadindo a terra com violência, destruíra a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador. Quando eles viram, que a ponte tinha sido destruída, eles queriam procurar a pessoa que tinha feito o sinal para eles pararem. Mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol em forma de 2 braços agitados e caíra sobre as engrenagens. O maquinista retirou com cuidado e carinho, mostrou aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo ajoelhou-se ante o morcego que acabava de morrer, exclamando em voz alta: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem.
Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhe salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhado à sublime oração. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos fortalecer a fé, para que a mediunidade que hoje exercemos como intermediários da vontade divina no relacionamento entre encarnados e desencarnados seja com fé, com amor, com confiança em Deus e com os braços dados com Jesus, nosso mestre e amigo de sempre.